O meu papel é dar o meu melhor ali dentro de campo. Eu não sei, eu só sei que um lugar é do Neymar e a gente respeita, a gente sabe disso. É um pouco triste, assim, você ver brasileiros torcendo pra Argentina e não apoiando. A gente sabe que pra Bola de Ouro é um lugar que tá lá vago, né? O Messi e o Cristiano já não estão mais, então precisa de alguém pra ocupar esse lugar. Placar Entrevista tem a honra de bater esse papo com Rodrigo o Raio, por que não? E para ajudar a fazer essa entrevista, o Klaus está por aqui também. Rodrigo, obrigado. Valeu, eu que agradeço. Sem dúvida vai ser um tempo muito bom aqui. Um prazer estar falando com vocês. Eu acho que é impossível, né? O tema tá quente sobre a convocação para a seleção brasileira, né? Claro que a gente já, todos, né, já sabiam aí que seu nome estaria, né, na lista, mas sempre fica aquele último detalhezinho, esperar, né, para sair realmente os 23 convocados. E de fato, né, seu nome tá lá, né, entre os 23 chamados que estarão na Copa América, que estarão nos Estados Unidos. Eu queria entender como é que tá a preparação, mas claro que Copa América já começa ali a despertar, né, os cuidados, né, o pensamento já começa a se voltar. Como é que vocês estão com relação a essa Copa América? Quais são as expectativas pessoais e da seleção brasileira? Fala, Klaus, prazer também falar com você. Bom, a expectativa sempre é a maior possível, né? Se tratando de seleção brasileira, a gente sempre pensa em título, sempre entra para vencer, mas estou muito feliz por estar convocado. Claro, tinha muita confiança de que eu iria, mas é sempre dá aquele nervosismo assistindo a convocação, você sempre fica até o último assim, meu nome também é sempre um dos últimos, então dá mais um nervoso ainda, mas estou muito feliz. Rodrigo, Real Madrid. É um grupo, teoricamente, que não assusta tanto, né? Eu vi você tomando um cuidado muito grande aí numa entrevista recente que você falou que os jogos sul-americanos hoje, né, estão muito nivelados, muito pegados, né? E aqui você não tem só a América do Sul, né? Mas tem todas as Américas aí com participação. O Brasil, de fato, hoje compete pelo título da Copa América, é um dos favoritos. E hoje o Brasil, você acha que tá atrás, muito atrás da Argentina? Bom, acho que o Brasil sempre vai, em toda competição, todo jogo, o Brasil sempre chega para ganhar. Pela nossa história, a gente sempre é favorito também. E acho que pelo momento, assim, por a gente estar vivendo essa reconstrução, de ser uma convocação de muitos jogadores novos, assim, todo mundo querendo mostrar. Então acho que isso dá mais confiança ainda para a equipe, da gente querer mostrar. É claro, a gente está atrás da Argentina, eles são os campeões do mundo, são atual campeão da Copa América também, então acho que a gente está atrás deles ainda, mas com toda a capacidade para mudar essa situação para voltar o Brasil ser o maior da América, ser o maior do mundo. Então esse é o nosso objetivo. Passando o calendário da seleção brasileira aqui, estreia no dia 24 de junho contra a Costa Rica, segunda rodada contra o Paraguai no dia 28 e a terceira rodada da primeira fase contra a Colômbia. A gente tem muito jogador, muito talento sempre. Tem muito atacante nessa seleção, tem muita gente boa. Só tem a gente aqui, ninguém vai ninguém tá vendo. Você gostou da convocação? Eu te pergunto isso dizendo onde eu quero chegar. Como que o jogador lida com o atleta que não foi convocado, com o parceiro que não foi convocado? Alguns nomes importantes estão ausentes. É como se um amigo seu saísse da escola, é mais ou menos essa a sensação? Acho que sim, a gente fica triste também, né, por quem não vai para a convocação, porque a gente sabe que é o sonho de todo mundo tá disputando o campeonato pela seleção, a gente fica triste, mas é um momento que a gente acaba não podendo tomar as dores dos outros, né? A gente tem que pensar mais na gente, pensar no grupo, pensar em quem está ali convocado. Estou feliz com a convocação, gostei também, acho que são, como eu falei, são nomes jovens e com muito potencial, que vão agregar muito. E agora é só dar sequência no trabalho. A gente fez 2 amistosos agora muito bom também, contra a Inglaterra e contra a Espanha. E é seguir nessa pegada que eu acho que o nosso time vai crescer muito ainda. Esses amistosos, essa data FIFA, né, que você mencionou agora, elas foram, né, talvez um divisor de águas, né? Podem ser, né, um divisor de águas aí para frente para o Brasil. A gente esperava, né? Tinha uma expectativa geral, né? Vou colocar de forma geral, de que o Brasil não fosse tão bem, e até eu sentia até um temor até da própria equipe, né? Porque era uma transição de treinador, saindo do Diniz para o Dorival.
Dois adversários fortíssimos, difíceis, a Inglaterra principalmente, a Espanha, que também, né, tá muito bem, se apresentou muito bem. Acho que você até colocou os dois aí como favoritos aí a Euro, né, também a estarem disputando, né, o título da Euro. Então, queria entender se vocês consideram, se surpreendeu, né, primeiramente surpreendeu já tão rapidamente vocês terem assimilado e se dá para tomar isso como base, né? Eu vi você comentando que o Dorival ele se importou em mandar um vídeo antes para entender um pouquinho, né? Tentar ganhar tempo no que ele pensa de futebol, no que ele pensa ali de parte tática, tentar ganhar um pouquinho de tempo que ele não teria na data FIFA. Como que essa chave mudou e se de fato você acha que já essa data FIFA pode ser um divisor de águas aí para a seleção brasileira? Bom, sem dúvidas foi um divisor de águas, acho que aumentou a nossa confiança. A gente, nas convocações passadas, querendo ou não, era um grupo que não tinha tanta confiança assim, claro, por não ter 100% da torcida, da imprensa ao nosso lado, assim, todo mundo com muita dúvida. Então isso também gera uma desconfiança para a gente lá dentro. Então a gente usou esses 2 jogos para provar o contrário. Claro que a gente tenta primeiro provar para nós mesmos assim a nossa capacidade. Como sempre falei, é uma geração muito boa, com muitos jovens talentos assim, com um futuro promissor, que já no presente também já fazem muita coisa. Então a gente tinha que mostrar isso, e foi o que a gente colocou na cabeça, foi o que a gente combinou nos treinamentos assim, compramos a ideia do Dorival também, e foi muito bem, como você falou, dos vídeos, como teve pouco tempo para treinar, o primeiro contato que tinha com ele se preocupou em mandar vídeos pra gente antes, assim, pra gente ir entendendo como iria jogar e como os adversários jogavam também. E eu acho que estava todo mundo focado assim num caminho só, então isso fez a diferença dentro de campo. A gente vê no primeiro tempo, assim, contra a Inglaterra, todo mundo marcando, todo mundo se dedicando, assim, e no final a gente foi compensado. E com a Espanha foi a mesma coisa. Logo a gente não começou tão bem, depois melhorou um pouco. E são processos, assim, né? A gente sabe que tem muita coisa ainda para melhorar, mas sem dúvida esses resultados nesses 2 amistosos deram muita confiança, assim, pra gente para seguir agora. Rodrigo, a gente falou, você também respondeu isso, dessa renovação da seleção brasileira. E tem muito jovem aí com um papel importante no seu clube já. Quem que é o capitão dessa nova seleção brasileira? E também completando aquela primeira pergunta de alguns nomes ausentes, alguns nomes importantes. Quem que você acha que é o capitão ali da seleção brasileira? E se você está nesse pacote de jogadores que poderiam assumir a braçadeira da seleção brasileira? Bom, a gente sempre tenta deixar claro isso, que são muitos capitães, independente de quem vai estar usando a abraçadeira ali no jogo, todo mundo tem seu papel assim importante na equipe, todo mundo pode falar, então são muitos. Eu também me coloco nesse meio, porque eu sei que mesmo jovem, com 23 anos, eu já vivi muita coisa, já tenho bastante experiência, que eu posso passar para os outros também. Tem meninos mais novos do que eu, mesmo sendo muito novo. Então o Danilo, claro, é o nosso capitão ali, agora voltou o Marquinhos também, provavelmente serão nossos 2 capitães, mas todo mundo pode se sentir líder, todo mundo tá no pacote, como você falou. Aproveitando a questão dos capitães, né? E que falta faz o capitão da última Copa? Quer dizer, eu sei que havia um rodízio, né, de braçadeira, mas que era ali a principal referência, que é a questão do Casemiro, né? Foi questionado, né? O Dorival foi questionado na coletiva sobre a ausência dele e ele se mostrou muito preocupado em telefonar para o Casemiro, né? Explicar para ele os motivos da decisão e eu queria entender, de fato, como isso repercutiu para vocês. Se era uma ausência esperada, se surpreendeu e se você chegou a conversar com o Casemiro, ele se mostrou talvez, né, um pouco chateado por estar ausente, não chateado com o Dorival particularmente, mas chateado pela ausência, né? Vocês são amigos, têm proximidade. Eu queria que você falasse sobre esse ponto, por favor. Bom, ainda não consegui conversar com ele, claro, o Caso é um cara que eu tenho um carinho muito grande, né, por tudo que ele fez por mim quando eu cheguei aqui no Real Madrid durante esses anos também. E claro, foi uma surpresa, acredito que foi uma surpresa para todo mundo, assim, ele não ter ido, mas a gente também confia muito no Dorival e sabe que ele talvez está enxergando algo que a gente não viu ainda, sei coisas que ele pensa para frente. Não sei muito bem o que rolou assim, mas como falou, o Dorival é uma grande pessoa, com certeza ligou para ele, eles conversaram, chegaram num acordo e foi isso, foi uma surpresa para todo mundo, essa foi a nossa reação. Rodrigo, você pode ser um dos capitães, acredito, e aqui é uma opinião particular, acredito que você pode exercer sim essa liderança com o grupo, já passou por bastante coisa,
O Mundial de 2022 está aí, que não nos deixa mentir. Mas e a camisa 10? E o peso da camisa 10? Você jogou de 10? Jogou com a 10? Jogou de 10 há muito tempo da carreira. É diferente? Isso tem uma pressão? Você se vê como esse jogador, camisa 10 da seleção brasileira? Sem dúvidas, né? É uma pressão, acho que é a camisa mais pesada do futebol. E eu tô, na verdade, substituindo, né, o nosso camisa 10, que é o Neymar, enquanto ele não volta. E eu entendo a responsabilidade que entendo a pressão que é vestir essa camisa. Mas como eu falei, mesmo sendo jovem, né, e ter passado por muita coisa já, tanto aqui no clube como na seleção, eu me vejo bem assim para estar vestindo essa camisa, me sinto bem, me sinto confiante. Acho que na seleção cada vez mais eu tenho melhorado, tenho conseguido mostrar mais meu futebol e creio que é daí para melhor. Então eu me vejo bem usando essa camisa. Tem uma questão, né, com relação a 10 que eu vejo que você tem muito cuidado, né, em se referir a ela, né? Você fala, está comigo, né? Está comigo agora, mas o Neymar vem aí, né? Uma hora eu vou ter que repassar, devolver para ele a camisa 10, embora eu tenha meu espaço na seleção. Eu sei que o Neymar ainda está em fase final de recuperação de lesão, né? Não é um jogador que estará junto aí com vocês na Copa América, mas de fato você consegue enxergar hoje o Neymar presente com vocês até o final desse ciclo? Esse ciclo para 2026, você acha que ele é um cara que tem fôlego para chegar até lá? Ele tem sofrido aí muitos questionamentos, né? Antes mesmo, né, de chegar a esse ponto da lesão, já havia ali um estresse, né? Um desgaste, né, entre Neymar, torcida brasileira, críticos. Você acha que de fato ele tem fôlego para isso? Ele tem condições técnicas, a gente não discute, mas físicas, mentais? Ele quer ainda, pelo que você sente, ser o 10 na Copa de 2026? Não, com certeza, ele quer e ele vai ser, né? Não tem jeito. Acho que com tudo que ele passou na carreira, você mesmo falou na pergunta, né? A questão técnica a gente não discute e eu acho que é o mais normal, né? Quando vão falar dele, falam de outra coisa, porque dentro de campo não tenho que falar dele, não tenho que se questionar e todo mundo que sabe um pouquinho de futebol entende isso. E claro, a gente está contando com ele, a gente sabe que um lugar ali da seleção, um lugar na Copa de 2026 é dele, e a gente tentando se adaptar assim, né, nas outras posições, tentando criar um time forte para ajudar cada vez mais ele. Claro, o time não joga só para ele, como o Dorival já falou desde quando chegou, ele vai ser só apenas a cereja do bolo ali, né, para acrescentar toda a qualidade que ele tem e sem dúvida ele vai voltar muito bem, está em fase final de recuperação, logo para ele começar a jogar, a gente está esperando ele e vai dar tudo certo. Uma vez em uma entrevista com o Renato Augusto, né, e ele não foi o único a falar isso, ele nos disse que achava que eram muito pesadas as críticas sobre o Neymar, né? Ele assim ele se aprofundou tanto sobre que ele disse que se fosse ele não sabia se aguentaria a mesma pressão que o Neymar hoje sofre. Você faz essa mesma leitura, compartilha do mesmo pensamento, acha que são injustas as críticas ao Neymar? Outros jogadores já falaram também sobre o Endrick e outros atletas entrevistados. Como que você faz? Qual que é a leitura? São injustas, não são? Hoje realmente o momento dele não é bom, mas essa chave pode virar? Como é que você lê hoje o Neymar e as críticas que são feitas a ele? Bom, foi como eu falei, né? Eu tenho não, né? Mas acho que deveriam questionar ele só dentro de campo, não a vida pessoal dele, o que ele faz ou o que ele deixa de fazer. Então as pessoas acabam se metendo em outras áreas que isso ninguém deveria fazer. E aí que querem começar a criticar ele, mas dentro de campo não tenho o que falar. Acho que assim como o Renato Augusto falou, ele aguentou muitas coisas que outros talvez não aguentaria ter passado essa pressão. E acho que essa Copa de 2026 é o que dá forças assim para ele para continuar, sabe? Acho que depois dessa lesão de começo ele ficou muito triste, mexeu muito com ele e não sei se ele teria cabeça também para continuar, mas o pensamento dele com certeza é na Copa e então isso que dá força para ele todos os dias, sabe? Para continuar, para seguir tratando, seguir treinando e voltar bem. Os números à parte, né? Porque o Neymar nessa temporada machucado teve 5 jogos, uma coisa realmente de quem está se recuperando. Mas, Rodrigo, eu queria que você posicionasse para a gente, então, esse ataque, uma vez com o Neymar voltando, por exemplo. Lá na convocação do Dorival, e muita gente, de repente, inclusive, chamou muita atenção de ser um meio-campo muito leve, assim. É possível jogar com esse meio-campo bastante leve, com esse meio-campo
tocando bastante a bola. Como que formaria esse ataque, assim, no seu mundo ideal? Claro que quem escala é o Dorival, com certeza, mas o Brasil tem mais de 200 milhões de treinadores, você também é um deles. Não, como você falou, quem escala é o Dorival. Eu só vou estar ali à disposição para jogar em qualquer função que ele me pedir ali. Eu não sei, eu só sei que um lugar é do Neymar e a gente respeita, a gente sabe disso. Então, os outros a gente meio que vai ter que se virar. Não sei, ainda não pensei como escalaria o time, não. Deixa pro Dorival mesmo. Onde você gosta, assim, mais meio, mais centrado no ataque, para a direita, o que você sente à vontade? E é diferente do Real Madrid ou não? Ah, sim, é diferente. São lugares que a gente joga de formas diferentes. Aqui é mais transição, aqui eu acabo sendo mais atacante mesmo. No Real Madrid, na seleção eu participo mais da criação, assim, jogo mais por dentro, um pouco mais atrás também. É diferente, mas eu gosto de todas as posições, não sei, não tenho uma preferida, depende do lugar, assim, talvez na posição que eu jogo no Real Madrid, na seleção eu não renderia tanto, e na posição que eu jogo na seleção, no Real Madrid eu não renderia tanto, então é meio que assim, cada um tem seu estilo de jogo e eu vou me adaptando. Uma curiosidade, mudou muito para você do Diniz pro Dorival? Qual a diferença de posicionamento, do que cada treinador pedia, né, particularmente? Do Diniz, o que ele pensava de futebol, que ele tem um modo, né, de ver futebol muito particular, né? E do Dorival também, que tem anos de experiência. O que mudou para você na seleção com cada um dos treinadores, né? Primeiro, eu gostaria de falar que são dois grandes treinadores que eu tive a honra de trabalhar. O Diniz agora já não está mais com a gente, mas foi um prazer para mim ter trabalhado e ter aprendido com ele. E são diferentes, acho que o Dorival é um jogo mais posicional, assim, vamos supor, você espera num lugar para receber a bola, e o Diniz você movimenta o tempo inteiro. Então, não que eu tinha mais liberdade, porque o Dorival também me dá muita liberdade, mas de formas diferentes, sabe? Talvez eu buscaria com o Diniz, eu podia buscar a bola mais lá atrás, rodar por todas as partes do campo. O Dorival eu tenho minhas funções, assim, e acho que são duas formas interessantes, assim, de pensar o futebol. Claro que do Diniz, acho que só ele faz isso, é diferente, assim, é difícil a gente ver em outros lugares, mas o tempo que eu tive, eu gostei, foi uma pena que não deu muito certo na seleção, não teve muito tempo, e agora com o Dorival também, esses dois amistosos eu fiz uma função que eu gostei também, que é onde eu gosto também de jogar, então espero que continue dando certo. E já foi possível entender o motivo, assim, porque foi uma ruptura muito, muito breve, assim, né? O Diniz, ele faz um trabalho que precisa do longo prazo, né? Não tem jeito, né? Ele precisa de tempo para realmente aplicar aquilo que ele entende que é futebol. E a gente viu uma passagem muito rápida, né? Muito relâmpago, assim, que estava, né, prometida aí até o meio desse ano, até a Copa América, né? O início da Copa América, e que foi realmente encerrado. Eu sei que você não vai entrar, já vou até antecipar, né? Eu sei que você não vai entrar em detalhes, se foi certo, se foi errado, mas eu imagino que foi um choque, assim, para vocês, né? Ter um trabalho já, mais um, né? Abruptamente, assim, interrompido, depois de um ciclo tão grande do Tite, ver alguns treinadores passando, né? O Ramon, né? Ali ficou interinamente no cargo, aí depois o Diniz tem um trabalho conceitual, um trabalho que precisa de tempo, durar tão pouco. De treino, né? E de De treino treinamento. também, né? Imagino que, por exemplo, a Copa América pro Diniz seria o prato cheio para ele realmente aplicar o que ele entende de futebol, sem desmerecer o Dorival de maneira nenhuma, só para você realmente fazer uma análise aí sobre como foi essa notícia de pegar do Diniz realmente ter o seu ciclo encerrado tão brevemente. Bom, foi difícil, assim, falando por mim, porque eu criei um carinho muito especial, né, pelo Diniz, no pouco tempo que a gente teve ali, mas eu entendi também, porque era muito difícil, ele, querendo ou não, ter que comandar o Fluminense e a seleção. Ele tinha que, antes a atenção dele era 100% pro Fluminense, agora ele estava tendo que se redobrar, porque ele tinha que assistir outros jogos para olhar quem ele iria convocar, o estilo, como você falou, o estilo de jogo dele precisa de tempo para poder treinar, a gente não tinha tempo, a gente se encontrava ali, treinava 2 dias e já tinha que jogar nas eliminatórias, então era muito, muito difícil, assim, se desse certo, não que seria sorte, mas as chances de dar certo era bem pequena, sabe, foi o que aconteceu, por não ter tido esse tempo, acho que foi isso que aconteceu, como eu falei, eu fiquei triste porque foi um cara que eu criei um carinho, assim, muito grande, mas pensando bem, assim, talvez
tivesse sido a melhor decisão a tomar para ou se ele saísse do Fluminense e ficasse só na seleção, mas acho que como ele iria continuar no Fluminense, a gente talvez precisasse de um treinador 100% ali para a seleção. Então, eu meio que tô de acordo, assim, sei que eu não vou entrar em polêmica, não tô entrando, mas tô de acordo Uhum. com a decisão, porque a gente precisava realmente do treinador 100% ali. Infelizmente, com o Diniz, ele não ia conseguir fazer isso. E nessa entre safra também deu para muito se falou do Carlo Ancelotti, né, que o Brasil aguardava, né? Você tá com um homem todo dia, né? E ele tem um carinho imenso por você. Ele chegou a comentar em algum momento, eu sei que são águas passadas, né? Ele já renovou o contrato, a seleção já, o Edinaldo, né, o presidente Edinaldo já escolheu o Dorival como comandante, mas tem bastidor que a gente não conhece. Ele chegou a comentar a proposta recebida, consultou os brasileiros, né? A turma brasileira, de brasileiros, você, Militão, Vinícius, a gente tem curiosidade de entender como é que funcionou a cabeça do Ancelotti ali no dia a dia com vocês ali no Real Madrid, né? Bom, eu também sei poucas coisas, o pouco que eu sei eu vou contar também, porque não é nada demais. Ele às vezes brincava, porque como tava saindo muita notícia, ele ficava falando, em 2020, 2026 estamos juntos, hein? Vamos ganhar a Copa junto. Aí por alguns momentos eu pensei mesmo que ele iria para a seleção, mas acho que o objetivo principal dele era continuar no Real Madrid. Acho que caso ele não conseguisse continuar no Real Madrid, ele poderia ir para a seleção, mas nada demais, assim, não sei também muitas coisas, não sei detalhes, não sei o que foi conversado. Era só isso, que às vezes ele soltava umas gracinhas brincando assim, mas não falava muito também sobre o assunto. E a gente querendo ou não ia perguntar, né? A gente ficava com vergonha, a gente não ia Uhum. perguntar se ele ia ou não. Então é o máximo assim que eu sei. Mas não era um assunto proibido, né? Muito pelo contrário, ele saía, ele conseguia ainda O brincar, né? próprio chefe brincava, né? Exatamente, era um assunto pouco Ele, tocado, ele mas brincava, tocado por vocês. sim, ele brincava com a gente. É que com a imprensa ele já tava ficando um pouco bravo, porque só perguntavam disso para ele uma época, e até que ele falou que ele não responderia mais, então, porque tava meio chato já era. Toda a coletiva de imprensa ele tinha que responder as mesmas coisas. E a torcida de vocês era para que isso acontecesse de fato ou é melhor tê-lo só no Real Madrid? Foi uma pergunta que me fizeram bastante e a gente não sabia responder, porque é difícil, a gente quer trabalhar com ele e é difícil você pensar assim, vou ter ele na seleção, mas não vou ter ele no clube. Vou continuar tendo ele no clube, mas queria ele na seleção. Então a gente sempre fica no meio a meio ali, não sei o que responder nessa pergunta. O jogador comenta sobre isso, Rodrigo? O jogador bate esse papo, troca essa resenha, assim, pô, será que vai dar certo, como o Klaus falou, o Diniz aqui, será que vai vingar? Será que vem o Ancelotti? Isso faz parte da resenha do jogador, de tanto tempo de concentração, de tanto tempo em viagens. O jogador bate esse papo, essa atual geração, essa convocação, esse grupo convocado, troca essa ideia? Não, assim, a gente fala sobre muitos assuntos e com certeza, por um momento, esse foi o assunto mais comentado do país, então com certeza a gente estava falando também. E aí cada um tem suas opiniões, né? Então, isso que é legal, aí gera um debate. Então a gente conversa sobre muita coisa também. O Edinaldo, presidente da CBF, também tem esse fácil acesso, ele abre espaço para esse debate também? Como que é o posicionamento e a relação dos jogadores com o Edinaldo, Para presidente? ouvir, né, os atletas, né, de uma maneira, ele ouve, ele dá esse espaço para vocês, né? Eu acho mais com os capitães, né, principalmente da geração assim passada, da Copa passada, o pessoal que estava ainda, acho que tiveram esse papo com ele para entender o que. Porque por um momento a gente meio que ficou sem treinador, o Ramon era interino assim, então acho que tiveram esse papo. Eu, por ser novo, não participei, acho que os mais novos não participaram. Foi só o pessoal mais experiente que teve esse papo com ele, e aí eu não sei muito bem o que foi falado, mas ele meio que deu um parecer para eles. A gente tem visto os jogadores com muito mais voz ativa, né, Rodrigo? Assim, com muito menos medo de falar, né? A gente passou por uma era em que os jogadores, por muitas vezes, assim, tinham, né, falas que eram clichês e tudo mais. E hoje a gente tem visto jogadores como você, que tem se posicionado, falado, né, com seriedade sobre os assuntos, sem muito medo, assim, de ser feliz, né? E a gente viu recentemente o Danilo foi questionado, né, sobre alguns assuntos muito delicados, né, muito importantes também, que foi o caso do Daniel Alves e também o caso do Robinho, né? E ele se posicionou ali, né, dizendo que era importante, né, para os jogadores, de fato, emitir uma opinião, falarem sobre assuntos como esse,
porque são influenciadores, eles influenciam hoje. Hoje as pessoas olham o Rodrigo, olham o Danilo e querem ser como tais, né? E tantos outros jogadores, Vinícius e etc. A gente não faz o julgamento de que, que isso acontece só no futebol. Eu acho que é um reflexo da nossa sociedade e ela vem, né, se espelhar no futebol. Eu acredito que nós, enquanto atletas de alto nível, temos que entender qual o papel, qual o lugar que a gente ocupa, qual que é o nosso papel, entender que as nossas ações têm um poder muito maior de influenciar positivamente ou negativamente. E eu queria entender se você, primeiro, né, acha que realmente é o momento dos jogadores terem mais voz ativa, né, falarem mais realmente sobre coisas que extra-campo, aquilo que precisa ser resolvido, né, precisa ser colocado. E se você compactua aí, né, com os pensamentos também daquilo que o capitão falou, se foi algo ali conversado. Ele também falou sobre Copa América, né, que você não estava, né, que havia um temor, né, de participação ali, que eles sentiam que não era o momento, tudo mais. Então ele colocou para fora algumas questões que geralmente ficavam só nas internas. Eu queria que você falasse um pouco aí sobre esse momento aí dos jogadores falarem e sobre o Danilo especificamente. Bom, acho que ele foi muito bem. Acho que realmente, pelo alcance, né, que a gente tem, quantas pessoas se espelham na gente em muitos assuntos, eu não acho que a gente tem a obrigação de falar, porque é muito delicado, porque nem todo mundo vai ter a mesma opinião que você. Então, para uma pessoa você vai ser um exemplo, para outra você vai se tornar um cara escroto. Então, você tem que tomar muito cuidado em expressar a sua opinião. Acho que o Danilo fala muito bem, um cara tipo, bem articulado, então ele soube se expressar. Fica mais fácil quando você consegue se expressar bem e te entendem, porque eu vejo que muita gente às vezes fala com boas intenções, mas talvez se expresse errado e, como diz a palavra do momento, né, acaba sendo cancelado. Então, mas eu acho que sim, eu concordo com ele, a gente em alguns assuntos que quando é para ajudar, principalmente, a gente tem que dar cara, a gente tem que falar, mas também tomar cuidado com outras coisas, porque às vezes a gente acaba se metendo num problema que não é nosso, que entrando em vida particular dos outros. Então eu sempre tento tomar cuidado com isso, sabe? Aquilo que pode me trazer algum problema, eu prefiro ficar quieto, eu prefiro não falar, mas entendo também a importância de eu falar sobre certos assuntos. Como eu falei, uma pergunta delicada, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Só para esclarecer, mas isso é um posicionamento do vestiário para fora, porque do vestiário com os jogadores, o Rodrigo ou os jogadores mais jovens têm sim essa voz ativa, os demais atletas, os demais companheiros, eles conseguem escutar ali. Isso, não, eu acho, dentro do vestiário acaba sendo diferente, né? A gente, é outro tipo de papo, assim, outro tipo de conversa. E como eu falei, com a experiência que a gente vai ganhando com os anos de futebol, sua voz se torna cada vez mais ativa. Desde que você, quando fale também, né, fale coisas boas. Não adianta só falar e falar por falar ou falar coisa errada. Quanto melhores coisas você vai falando, mais respeito você vai ganhando e isso te dá mais moral, assim, para falar para as pessoas. Hoje, com 23 anos, né, eu já tive a oportunidade de entrevistar você quando você tinha 18, né, um pouco antes da sua saída, né? Hoje, com 23, você se sente mais preparado para falar sobre isso? E eu já te pergunto, são justas, por exemplo, as críticas para a seleção brasileira? Só para contextualizar, quando a gente conversou com o Endrick, né, seu parceiro de seleção, futuro parceiro de Real, ele falou que ficou muito chateado, né, em ver a falta de apoio que a seleção recebeu ali no Maracanã, no Brasil e Argentina. E não só, mas ele viu manifestações de apoio aos argentinos, ao Messi, aos jogadores argentinos, né, em geral, e vaias para a seleção brasileira, e que isso mexeu com ele, né? Você acha que é justo isso? Essa relação tá tão estremecida, tão distante, né, talvez? Me fala um pouco sobre isso, se você acha que tá demasiado, se é justo pro momento, é hora da virada. Se é justo ou não, meio que não sou eu, né, que vou decidir. Acho que o meu papel é dar o meu melhor ali dentro de campo, tentar ajudar a minha seleção de todas as maneiras possíveis. E a gente sabe, querendo ou não, como funciona no Brasil. Tem que ganhar. Infelizmente, a gente passou por um período que não estava ganhando e é normal vir as críticas, vir. Claro, é difícil você aceitar assim, brasileiros torcendo para a Argentina. É uma coisa que a gente ainda não consegue entender. Mas questão de críticas, assim, de cobrança, cara, falando por mim, eu levo de uma forma normal. Por jogar na maior seleção do mundo, jogar no maior clube do mundo,
vai ser sempre cobrança, sempre você tá sendo que você tem que ser melhor, então eu levo de uma forma tranquila, assim, mas sabendo das minhas responsabilidades, sabendo quando eu vou bem ou quando eu não vou, quando eu tenho que melhorar ou não, então, falando por mim, eu sou mais tranquilo, assim, mas realmente é um pouco triste, assim, você ver brasileiros torcendo para Argentina e não apoiando, mas eu também não posso generalizar, porque eu sei que tem muitos brasileiros que continuam torcendo, continuam apoiando a gente, e é dar valor para esse tipo de pessoa, sabe? Que continua sempre com vocês, mesmo no momento ruim. E é exatamente nessa partida que tem um entreveiro flagrado pelas câmeras do mundo todo. Um entreveiro, não sei, aí eu gostaria que você explicasse uma conversa mais próxima, mais ríspida, talvez. Você, Messi, e posteriormente chega o Depou. Sem falar o que nós vimos e ouvimos nas traduções de internet que as pessoas fazem, buscam traduzir o que a gente não ouviu, não foi captado pelas câmeras. Queria saber de você, o que rolou ali, o que foi arrumado ali, enfim, entre você, Messi e Depou. É um assunto que o clube tinha me pedido, né, para não falar, não posso falar muitas coisas, mas acho que todo mundo viu ali, alguma das partes que aconteceu, que um falou pro outro, foi só que eles saíram de campo, a gente não entende, eles estavam querendo sair de campo, e aí, tipo, meio que foi tirar a satisfação, tipo, perguntar por isso, e claro, jeito argentino também, já sabe como é, uma hora ou outra, durante o jogo ia dar alguma briga, e acabou que a gente começou a se xingar ali, começou a falar besteira um pro outro, e já está, não posso também ficar entrando muito em detalhes do que eu falei ou do que ele me falou, porque o clube pediu para também não entrar nesse assunto. E a gente completamente entende. Gostaria de, então, te perguntar, isso aquece os ânimos? Isso é uma possibilidade de revanche, olhando para a Copa América? Não, acho que não. O sentimento de revanche, assim, acho que é ruim, porque você acaba entrando, sei lá, com raiva no jogo, e você pode desconcentrar em algum momento, fazer coisas que não tá nos planos. É continuar tranquilo, com a cabeça tranquila, isso não me abala, não me abalou, e é continuar fazendo o nosso trabalho, continuar evoluindo, que aí a gente pode ganhar o jogo. Em uma das nossas entrevistas, Rodrigo, mencionaram a seguinte colocação, a seguinte frase, né? Que a Polônia idolatra o Lewandowski, né? Respeita ele, o reverencia pelo atleta grandioso que ele é. E assim Portugal faz com o Cristiano Ronaldo, né? Com o CR7. E assim também a Argentina com o Messi. E se você for, né, passeando aí pelas seleções, cada um vai ter sua referência. E uma relação sadia, né, entre torcida, ídolos, seleção. Por que hoje isso não tem no Brasil? E você acha que você pode ser esse cara também, de assumir, de fato, né, ser uma referência aí para o futebol brasileiro? Porque você hoje carrega a camisa 10 da seleção brasileira. Tecnicamente, todos os treinadores, Jardine, Tite, dizem que você é o jogador mais completo tecnicamente da sua geração. Você acha que, de fato, você pode construir essa relação como esses atletas já construíram? E por que hoje não há no Brasil uma grande referência, um grande pilar? E o que há, né, o Neymar ainda sofre alguns questionamentos, né, ainda tem alguns probleminhas com relação a uma parte da torcida. Como você falou, a gente tem um, né, que é o Neymar, que embora ainda tenha muita gente que critica, a gente sabe que a maioria tá do lado dele, então, como eu sempre falei, vamos focar mais nas pessoas que querem nosso bem, assim, né, nas pessoas que vão falar coisas boas, assim, coisas que a gente realmente precisa escutar. Então, a gente tem um, talvez não é valorizado, talvez mereça, mas a gente já tem um, e eu também entendo que eu tenho capacidade para ser um também, né? Minhas qualidades técnicas, táticas, e acho que sendo uma boa pessoa também, isso também ajuda muito, mas o principal é dentro de campo. Acho que se eu colocar para fora mesmo toda a qualidade que eu tenho, eu confio muito em mim, eu sei que eu posso ser um desses aí. O Dorival fala bastante isso e foi tema do Hendrick aqui na entrevista para a Placar, de resgatar o amor da seleção brasileira. Esse amor que o torcedor brasileiro tanto pede e cobra com a vitória, ele passa pelo título, necessariamente pelo título da Copa América agora em junho? Fica mais fácil, né, com o título. O Dorival, desde o primeiro contato que ele teve com a gente, quando ele veio aqui em Madrid,
Na conversa ele falou que o nosso principal objetivo, né, é resgatar o nosso torcedor, assim, trazer nosso torcedor de volta pra gente, que acho que fica muito forte, né, quando junta a nossa qualidade com o apoio da torcida. Então, e claro, essa Copa América agora, se Deus quiser e vier o título, ajuda mais ainda, sabe, para depois todo o período que a gente tem de eliminatórias até a Copa do Mundo. Acho que um título seria perfeito para aproximar a torcida, para encher eles cada vez mais de esperança, porque a gente vinha num momento muito ruim. E a gente ganhou da Inglaterra e já mudou tudo. Parecia que a gente era campeão da Copa mesmo, ter ganhado um amistoso da Inglaterra. Então, tipo, todo mundo que não prestava já ficou muito bom. Então, é, acho que o título ia coroar bem, assim, ia fazer muito bem pra gente. É um sentimento sempre, né, de ame-o ou deixe-o, né, de 8 ou 80, né, fica sempre aqueles extremos, né, e imagino que vocês tenham esse plano muito claro aí da Copa América. O título, né, lógico, né, vai ser decidido aí conforme o andamento da competição, mas eu vejo mais do que, só até imagino que você compactue aí com essa mesma ideia, mais do que a conquista, que é o alvo principal de vocês vão ter um período aí quase inédito, assim, muito difícil, muito raro para ficarem juntos, semelhante a de uma Copa do Mundo, que foi o que o Dorival traçou, né? E imagino que esse possa ser um grande diferencial, né, Rodrigo, para o trabalho do Dorival e para que vocês realmente possam deslanchar, né? Acho que é um período que o Dorival tá muito ansioso, né, para chegar, para a gente conseguir treinar, para ele conseguir colocar as ideias. Esses dois amistosos, essa data FIFA passada ainda não deu muito tempo, né? A gente via que mesmo fazendo dois bons jogos ainda faltava muitas coisas para a equipe, então vai ser sem dúvidas um tempo muito bom, assim, aproveitar da melhor maneira possível, assim, um tempo em concentração, todo mundo se tornar cada vez mais amigo para ser um grupo fechado mesmo e dentro de campo juntar a qualidade de todo mundo para acho que fica perfeito. Pessoalmente, Rodrigo, é uma forma, boas atuações, seguidas atuações com a camisa da seleção brasileira, atualmente você tem 23 jogos e 5 gols, seria uma forma de ajudar a apagar a última má impressão, o último Mundial? E falo especificamente Acho que contra a Croácia, claro. sim, acho que como eu falei, né? Como eu dei esse exemplo o amistoso da Inglaterra. Até então ninguém prestava, a gente era uma seleção muito ruim e virou todo mundo craque depois desse amistoso. Então, acho que ganhar sempre ajuda, sempre muda os pensamentos e fazer ótimas atuações também. E esse é o nosso objetivo, ser cada dia melhor, tentar ganhar todos os jogos e acho que isso vai ajudar muita gente. Ainda ecoa aquele jogo da Croácia? Você ainda lembra, rememora esse jogo? Porque a gente vê atletas, às vezes, falando de jogos assim que marcaram, né? Às vezes negativamente, né? A carreira, né? Como o Casemiro falou que pouco depois da Copa, né? Numa entrevista pra nós, que ele ficou um tempão sem assistir futebol e que ele tinha muita dificuldade de assimilar aquele lance, né? Aquele momento. E eu queria entender primeiro se esse jogo você ainda rememora ele, ainda traz ele para suas lembranças, ainda mais porque você acabou perdendo, né, um dos pênaltis, acabou desperdiçando a primeira cobrança, né, do Brasil e, é claro, né, teve ainda o erro do Marquinhos, né, na quarta cobrança, mas eu queria entender como é que repercutiu para você, se ainda você lembra, pensa algo de poderia ter sido diferente. Teve a questão do gol, que ninguém explica, né? Fala um pouco sobre tudo isso para a gente entender melhor como que você viu dentro de campo o lance do gol, a derrota para a Croácia e o pênalti perdido. Todos os jogadores que estavam ali lembram disso todos os dias praticamente, né? Que a gente acaba sempre vendo vídeos assim, começa a vir na lembrança, pô, faltava 4 minutos e a gente tomou um gol besta, assim, então é uma coisa que acho que até hoje martela na nossa mente, assim, por a gente ser. Nosso time era melhor que o da Croácia e teve muitas chances, a gente não conseguiu fazer, então começa a vir tudo isso na cabeça. Falando por mim também, porque depois do Benzema, eu que bati a pênalti aqui no Real Madrid, eu tinha feito todos os gols, então foi mais um pênalti que eu cheguei e falei, vou fazer e pronto, e a gente vai se classificar daqui a pouco. E aí acabei falhando no pênalti, então sempre vai ficar martelando isso, sabe? Uma coisa que eu tinha muita confiança para fazer, chegou na hora, não deu certo do jogo, as chances que a gente teve. Então sempre vai ficar martelando, porque a gente está no celular, então passa um vídeo. Então isso vai estar sempre
na memória, mas todo mundo tem a cabeça boa, assim, para durante o dia talvez a gente pense, mas na hora que está dentro de campo, o nosso pensamento é em ser melhor assim e mudar para chegar na próxima Copa e fazer diferente. Então acho que esse é o pensamento de todo mundo e tá todo mundo trabalhando para isso, sabe? Acho que todo mundo melhorou assim. Você vê todo mundo estava na Copa, dos mais novos também principalmente. Hoje em dia todo mundo joga melhor nos seus clubes, então eu acredito que para a próxima Copa a gente chega bem melhor. Você era o segundo mais novo naquele grupo, naquela Copa do Mundo. E refresca a nossa memória. Se você recebe o cruzamento ali aos 116 minutos, a história poderia ter sido outra, você ficaria na cara do gol. Porque eu tenho de memória, você tá no meio da área, né? Se você recebe esse cruzamento aqui na bola perdida do Fred e o passe do Se o Pedro te acha, ao se o invés Pedro de encontra achar o você Fred, lá, entendeu? É difícil falar agora. Na hora do jogo é diferente. Talvez na TV a gente veja de uma forma, lá dentro do campo é diferente. Sempre vai ficar nesse e se, se o Pedro tivesse tocado, se o Fred tivesse chegado, se eu e o Neymar não tivesse atacado. Sempre vai Uhum. ficar nesse pensamento, então não dá para saber. Talvez era, sei lá, o Casemiro também rouba a bola, mas a bola sobra para os caras, então foi um azar ali, não tem o que falar. O Rodrigo me surpreendeu muito, né? Você falou que era, né, o batedor oficial lá do Real Madrid após o Benzema, né? Tinha toda a confiança do mundo, isso a gente não discute. Mas, assim, surpreendeu. Tem dois fatores, até o Galvão na narração, né? Ele até mencionou isso. Uma foi o fato de do segundo jogador mais jovem ter começado, né, a bater as cobranças, abrir, né, as cobranças, como foi o seu caso. E a outro fato do Neymar não ter batido, seja o primeiro, seja o segundo, seja o terceiro, o quarto, né? De não ter tido oportunidade. Ah, mas o Neymar ia ser o quinto ali, ia fechar a série. Tudo bem, mas poderia ser refeita as como. contas. Exatamente. Eu queria entender como é que você, né, de fato, isso foi decidido na hora. Se você já tinha batido no peito e falou, eu sou o primeiro, pode deixar comigo, foi uma decisão sua, foi calor de momento ali depois da primeira cobrança, né? Porque eu sei que pode ser decidido ali no momento. Explica um pouquinho os bastidores desse pênalti. E por que que você acha que, no final das contas, não saiu, né, a cobrança ao modo como você sempre consegue ali, tecnicamente, fazer com muita frieza, né? O que que faltou? Essas discussões acontecem porque a gente perdeu, né? Então, se a gente tivesse ganhado o jogo, ninguém lembraria se o Neymar bateu ou não o pênalti, se ele bateu o primeiro ou o quinto. Então, quando você perde, tá tudo errado. E a gente tem a consciência disso. E, claro, independente da minha idade ali, do seu segundo mais novo do time, eu tinha muita confiança e o grupo inteiro confiava em mim. Todo mundo sabia que eu seria um dos batedores, sendo o primeiro, segundo, terceiro, dependente de qual ordem fosse eu iria bater. Todo mundo perguntou se eu iria bater, eu falei que ia. Talvez até seja um problema meu de Uhum. sempre querer ajudar, de sempre querer chamar a responsabilidade. E não sei, a cobrança era um pouco mais alta e talvez um pouco mais pro lado, como eu treinava, e na hora não pegou. E é isso, não tem muito o que falar, assim, não tem muita explicação para dar. É porque a gente perdeu. Se a gente tivesse ganhado o jogo, a gente não teria que se explicar. Então, na derrota acaba. É aquilo, na derrota acaba sendo tudo errado, e na vitória, por mais que tenha muitas coisas erradas, passa um pano assim, fica tudo certo. Bom, pênalti na Copa América, agora a gente pode contar com o Rodrigo, sim. Isso é o que ficou pra trás, Não, ficou pra sempre, trás. sempre eu vou dar as caras, não tem jeito. Uhum. Perfeito, ótimo. A questão de protagonismo, Rodrigo, né, é muito seu, né, de chamar isso desde sempre aí, né? Quem ouve, né, os técnicos da base aí que trabalharam com você, o Fabrício Monte, né, o Luciano, todos que estiveram com você desde pequeno falam que você sempre teve essa questão de responsabilidade, né? Tecnicamente, eu mencionei, quase todos os treinadores que vêm aí a público falar algo, Tite, Jardine, etc., falam que você, Zidane, falam que você é brilhante tecnicamente. O que que falta para a gente te colocar no hall dos melhores do mundo? Para você se colocar, mas a gente também poder falar, poxa, o Rodrigo é um top 3 do mundo, é um top 5, é um top 10. Quando você acha que você vai estar pronto para isso? Você acha que já alcançou isso nessa temporada? Fala um pouco sobre essa questão do protagonismo. Eu acho que isso do protagonismo é só fazer o que eu faço com mais frequência. Tive durante essa temporada uns meses que eu me considerei o melhor jogador do mundo no mês, então é só fazer isso mais vezes. Aí fica, fica mais fácil, sabe, para chegar.
mas não posso, e é um problema meu, assim, que eu senti meu durante essa temporada, talvez deu umas osciladas, assim, que não poderia ter feito, se eu tivesse mantido, sem dúvidas a discussão seria outra. Então, como eu falei, teve meses que eu tava muito bem, era ter continuado assim, não ter parado, e aí sem dúvidas falariam diferente de mim, sabe? Mas é uma meta sua, imagino, pessoal, ser um bola de ouro. Bom, eu sempre acho que é a meta de todo jogador, né? Todo jogador quer ser o melhor jogador do mundo, e eu sei que com as minhas qualidades, com a característica que eu tenho de jogo, tipo, não que fica mais fácil, assim, mas eu acho que se eu conseguir, durante a temporada, colocar tudo para fora, eu tenho grandes possibilidades de um dia ser. Então, mas não vai ser uma coisa que vai ficar martelando na minha cabeça, não. Eu só quero ser melhor a cada dia, melhor em cada temporada, e logo isso chega com o tempo. E para fechar só sobre esse tema, Rodrigo, a torcida, né, os madridistas cantaram, entoaram lá na festa de comemoração do título de La Liga, pedindo o Vini Júnior como bola de ouro. Você acha que pode estar chegando o momento dele realmente? Porque muito se fala, né? Poxa, ele ficou fora de top 10 do The Best, do Bola de Ouro, muitas vezes, fazendo temporadas incríveis, gol em final da Champions contra o Liverpool. Você acha que pode chegar, pode ser nessa temporada, talvez, o grande momento, a coroação do Vinícius Júnior? Sim, sem dúvida. Bom, ele sabe que pra gente é um pouco mais difícil, né? A gente tem que sempre fazer um pouquinho mais do que outros, mas ele tá muito Por bem, que isso, principalmente Rodrigo? agora. Desculpa interromper. Por que para vocês é mais Ah, difícil? não sei, talvez por tudo que ele fez na outra temporada e não tava, eu digo por mim também, ver outros caras assim na minha frente foi meio estranho, sabe? Então eu acho que isso a gente tem consciência, que a gente tem que fazer um pouquinho, sempre um pouquinho mais. E, claro, falando do Vini, ele tá muito bem, principalmente nesse final de temporada. A gente sabe que para a bola de ouro é um lugar que tá lá vago, né? O Messi e o Cristiano já não estão mais, então precisa de alguém para ocupar esse lugar. E ele, com o que fez agora na semifinal também, principalmente, ele colocou ele bem em uma posição, acho que bem boa, acredito, né? A gente Uhum. espera. E acho que é continuar assim, continuar dando sequência. Claro, tem muita coisa ainda, tem a final da Champions, tem Copa América e Eurocopa que podem decidir muita coisa. Mas vamos esperar. Um amigo meu joga comigo, então sempre joga comigo tanto no clube quanto na seleção. Então, quanto melhor ele tiver, melhor é para mim também. Então, é continuar assim. Rodrigo, para a gente encerrar, muito antes da era do TikTok, a Placar, aqui uma revista de 54 anos, uma jovem senhora, já fazia a sua escalação, seu time dos sonhos. Eu gostaria de convidar você a escolher os 11 melhores jogadores que você já atuou junto. Eu já atuei junto. Vamos lá. Goleiro. Tô anotando, Courtois no tá? gol. Courtois, Carvajal. Carvajal, Militão, Sérgio Ramos. Militão e Sérgio Ramos. Marcelo na Lateral esquerda, lateral esquerda. Marcelo. Vamos de 4-4-2, 4-3-3. Eu não me coloco, né? Só os que eu joguei junto. Não Pode preciso se estar, né? colocar, Pode se colocar sim, com certeza. Por favor, como não? Se eu não tivesse, ficar mais fácil. Você é o técnico dessa seleção, pode ser? Sou técnico. Não, vai, sou técnico. Tá. Então eu vou colocar 3 no no meio? meio. Tá mais fácil agora. 3 no meio. 4-3-3 pode ser. Tá. Não, pode ser igual a gente joga aqui no Real. 4-1-2-1-2. Vamos lá, quem que é esse cabeça de área? Casemiro, Casemiro. Modric, Kroos, Tá ficando um timaço, tá? Modric, Kroos. Neymar na frente deles, Neymar na frente dessa galera. Vini e Benzema. Vini. Eu anotei do lado errado aqui, mas você consegue. Benzema. A seleção do Rodrigo tem Courtois, Carvajal, Militão, Sérgio Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Vini Júnior,
Neymar e Benzema. Técnico Rodrigo Góes, o entrevistado de Placar Entrevista. Muito obrigado, Rodrigo. Foi um prazerzaço, um prazer enorme mesmo. Muito obrigado. Boa sorte na Copa América. Valeu, obrigado. Prazer aí falar com vocês. Valeu, Rodrigo. Um abraço aí, obrigado mais uma vez, né? E essa 10 que te espera é uma 10 pesada, né? É uma 10 que realmente tem muita história aí pra contar, né, Rodrigo? Pressão, né? Pressão, né? Mas vai dar certo. Esse foi o Placar Entrevista com Rodrigo, o Raio, destaque do nosso guia da Copa América e também da Eurocopa. Gostou, Klaus? Impedível. Comprem e fiquem ligados. Valeu, até a próxima. Tchau.